Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de outubro de 2019. Estes são os 5 países mais envelhecidos do mundo e Portugal está entre eles. Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal. Este é o ranking dos 5 países do mundo com mais idosos do mundo, em que Portugal entra pela primeira vez, substituindo a Alemanha na 5ª posição. Os dados são da mais recente pesquisa do Euromonitor Internacional, que destaca Portugal tem facilitado sua política de migração, num esforço para reverter a tendência de despovoamento, mas que, apesar disso, ainda é esperado um forte aumento da sua população acima dos 65 anos até 2030. A consultora indica, ainda, que, até 2030, a Grécia irá ocupar a 2ª posição deste top 5, lugar que agora é da Itália, sublinhando que os imigrantes serão cruciais para o ganho populacional em ambos os países. As estimativas apontam para que os cidadãos estrangeiros representem 9,9% da população total em Itália até 2030, ano em que o índice de dependência dos idosos se deverá situar nos 44,3%. Números que não surpreendem e que têm sido alvo, mesmo, de alertas sucessivos. Pelos dados das Nações Unidas, por exemplo, Portugal será, já em 2030, o 3º país mais envelhecido do mundo, atrás do Japão e da Itália. A população portuguesa terá, então, uma idade média de 50,2 anos contra os 50,8 anos dos italianos e os 51,5 anos dos japoneses. Em 2015, a idade média da população nacional era de 44 anos. O envelhecimento populacional constitui um desafio para os governos, mas, também, uma oportunidade em termos de consumo a que as empresas têm de estar atentas. Os dados do Euromonitor Internacional mostram que os sêniores têm melhores condições financeiras do que o resto da população, sendo mesmo o grupo etário com maior poder de compra. O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são razões para comemorarmos, pois refletem o sucesso de um país ao nível da saúde e dos avanços médicos. Mas o envelhecimento da população apresenta desafios econômicos significativos, especialmente porque é frequentemente acompanhado por baixas taxas de natalidade e fertilidade, fazendo com que a população diminua. Isso dificultará a geração de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, colocará uma enorme pressão sobre os sistemas de pensão e previdência social. No entanto, as oportunidades de negócios apresentadas pelo envelhecimento da população são igualmente grandes. A necessidade de mitigar a contração da força de trabalho também estimula as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de produtos voltados para o consumidor sênior, diz, em comunicado, o especialista da Euromonitor Internacional, LAN. Jorge Andréa, em seu livro A Dinâmica Psi, afirma que o processo de envelhecimento tem sido motivo de intensas preocupações por parte do homem. Os estudos técnicos têm apreciado o processo do envelhecimento quase que de mãos atadas pela impossibilidade de intervenção na intimidade de seu mecanismo. Alterações metabólicas ditam frases e mostram a existência de um cuide que escapa à observação científica. Não nos estamos referindo ao conhecido processo catabólico do desgaste celular, da diminuição das reações bioquímicas, da dificuldade de absorção de certas substâncias ligadas aos alimentos, mas ao elemento determinante de todas essas reações que, por sua vez, estão na dependência de variações individuais.
Existem indivíduos que caminham velozmente para o envelhecimento, enquanto que outros, em idênticas condições de habitat, apresentam verdadeiras renovações em seu metabolismo fora de qualquer ajuda, inclusive a médica. Tudo isso, denotando a existência de um campo energético onde o ser se encontra mergulhado e subordinado às suas influências. O ponto mais crucial e preocupativo do processo de envelhecimento é quando existe comprometimento dos mecanismos da inteligência e do raciocínio com reflexos mais ou menos intensos. Diga-se de passagem que o esquecimento e o bloqueio dos mecanismos cognitivos também podem mostrar-se em outras fases da vida, porém, em plena fase de velhice, haverá, quase sempre, exacerbação dos mesmos. Podemos aquilatar, no processo de envelhecimento, estreitas correlações com os esquemas desenvolvidos nas fases anteriores, como a da puberdade e da idade adulta. Sabemos, também, que esse comportamento pode sofrer modificações dentro do livre-arbítrio, das condições sociofamiliares, apesar do impulso genético que cada um de nós apresenta ao reencarnar. A própria biologia, em seus estudos, já assegurou a importância dos valores genéticos, embora sem um determinismo, porém obedecendo uma programação com as naturais variações da vida. Continua Jorge Andréa, envelhecimento é fase natural necessitada de entendimento e compreensão não só pelos que passam pelo processo, mas, também, pelos que acompanham o processo. O amor dos familiares e amigos mais aconchegados ao que envelhece é a nutrição tão importante quanto aquele dirigido à criança que está formando uma mentalidade e iniciando uma nova romagem. O velho, além de precisar compreender a sua posição, necessita de entender o estágio que se seguirá, no panorama da imortalidade. É imperioso preparar-se para a intransferível caminhada. Entretanto, não deverá, jamais, aguardar a nova etapa espiritual, com as suas naturais respostas diante de seu quadro evolutivo, numa velhice ociosa, num estado contemplativo sem movimento e sem trabalho. Todos, mormente os velhos, necessitam do trabalho, claro e justo que adaptado às suas condições físicas e psicológicas. Quanto mais participarmos de uma vida de trabalho, principalmente dirigido à sociedade dos homens, mais esquecemos de nós, onde as pequenas e naturais reações da organização física ficam como que apagadas e suplantadas. Trabalhar sempre com equilíbrio, justeza e bom senso, para, no desenvolvimento dessas atividades, nutrir as próprias fontes de energia quase sempre carentes, necessitadas de renovação. Saber envelhecer, saber ocupar os velozes minutos com atividades dignificantes, sempre produtivas. Por isso, há a imperiosa necessidade de nos dirigirmos dentro de um roteiro, evitando os desequilíbrios e as desordens de todo tipo nas etapas da vida. Se entendermos que a vida de agora é a semeadura para o futuro e o que no momento somos representa o resultado dos dias pregressos, encontraremos no porvir o caminho da felicidade e plenitude. Somente no desenvolvimento de qualidades positivas, teremos estruturas psicológicas dignificantes e bem sedimentadas. A velhice, como etapa de vida do encarnado, é tão importante quanto a mocidade e o estado adulto. Quando os órgãos iniciam o seu declínio, quando as organizações do psiquismo começam a receber o véu obstrutivo, com lentificação da associação de ideias e diminuição dos esquemas do raciocínio, o processo desencarnatório iniciou o seu mecanismo, que poderá durar até anos, dependendo das reações-respostas do espírito. Façamos de nossa vida, através de um esquema onde a ética e a moral sejam as bandeiras de cada dia ao lado do dever cumprido com equilíbrio, o movimento natural e normal para uma velhice sem desordens e desentendimentos.
Tudo será bem melhor se estivermos participando do esquema psicológico espírita, pela compreensão que teremos da velhice como etapa preparatória de uma nova vida. Saibamos atravessar o cair da noite, com a naturalidade e harmonia, a fim de colhermos e apreciarmos as belezas de ser uma nova aurora. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.